Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja convosco. Nesse mesmo espírito, convido você a curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos e bendizemos o seu nome, papai querido. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de nos concedermos um primeiro domingo de 2026 para cultuar ao Senhor, para render graças, para render louvores, exaltação ao teu santo nome. Papai querido, neste momento nós vamos pregoar a tua palavra, mas eu quero, Pai querido, Pai amado, me esconder atrás do Senhor. Espírito Santo de Deus, será uma palavra de ensinamento. Me conceda nesta noite, Pai, o dom de mestre, para que eu possa ter habilidade para poder ministrar e ensinar a tua igreja nesta noite uma palavra, ensinar chaves que talvez no ano de 2025 travou, meu Pai, talvez essa chave no ano de 2025 travou o nosso crescimento, a nossa profundidade em Ti, mas que neste ano de 2026, estas chaves que será ministrada nesta noite não venham, Pai, impedir o nosso rompimento. Espírito Santo, continue na casa. Pai, eu quero agora, como autoridade espiritual, no seu nome de Jesus, envie uma comitiva de anjos acampados aos quatro cantos desta igreja, com a espada desembainhada, para guerrear contra toda corrente espiritual do mal, contra todo ladrão de mensagem, e nós possamos estar acessível a receber a tua santa palavra. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. 2026, ano de rompimento. Eu quero desde já que você recebe a palavra nessa noite de um bom agrado. Eu não quero que você receba a palavra nesta noite como indireta e nem como uma direta. Você tenha convicção, pelo menos que você possa entender que antes de eu ministrar essa palavra para ti, eu fui ministrado primeiro pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, Deus quer que a igreja rompe, Deus quer que eu rompe, Deus quer que você rompe. Então entenda, por favor, não é direta e nem indireta, é ensinamento do céu, para que nós possamos romper. O maior desejo do céu é uma igreja que rompe em todas as áreas da sua vida. Então, se você entrou no ano de 2026 com alguma área da sua vida travada, eu já quero declarar no nome de Jesus, vai se destravar agora. Está sendo destravado no nome de Jesus, porque quando você está aqui, há um agir no mundo espiritual. Então tudo que está preso no mundo espiritual, Deus vai trazer no seu mundo físico. Creia nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é tempo de romper. Então eu quero que à medida que eu vou falando dessas chaves, você vai se autoavaliando, você se avalie a si próprio, que o Espírito Santo seja a sua vara de medida nessa noite, para que você possa entender e compreender que estas chaves não podem mais paralisar você, não podem mais travar você. Deus quer que nós rompemos. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Aleluia, as bocas podem continuar glorificando a Jesus. As bocas continuam adorando, exaltando o nome do nosso Pai Todo-Poderoso. 1 Coríntios, glória a Deus, saiu aqui Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus, ajuda, princesa. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Quem achou vai dando glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Paulo escrevendo para a igreja de Coríntio, e hoje vamos ser o texto central desta mensagem nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são permitidos, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas não é permitido que nada me domine. Aleluia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, nos alertando: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em outra versão,
Cristo nos libertou. Quem é liberto por Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Cristo te libertou. Então não dá mais para nós podermos voltarmos a querer se aprisionar na escravidão do pecado. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Ninguém busca o seu próprio interesse. Entenda uma coisa: liberdade cristã é moldada pelo amor ao próximo. Mas se a minha liberdade prejudica alguém, ela se torna egoísta. Se a sua liberdade for prejudicar alguém, nós como cristãos, ela se torna egoísta. A primeira chave que eu quero dizer para você é assistir séries e filmes seculares em excesso. É lícito? Com certeza. É lícito assistir filmes, é lícito assistir séries, é lícito assistir, mas às vezes não nos convém. Você responde para você mesmo. No ano de 2025, quantas séries você assistiu? E aproveitando a pergunta, quantos livros da Bíblia você leu? É lícito assistir séries? Sim, mas não convém. Se contém imoralidade, se contém violência, se contém adultério, se contém zombaria contra o nosso Deus. Por que então nos convém assistir uma série? Se rouba o nosso tempo de oração, se rouba o nosso tempo de leitura bíblica, se tem roubado o nosso tempo de intimidade com Deus. Quantas séries você assistiu em 2025? Quantos livros da Bíblia você leu? Não tem rompimento se as coisas do mundo têm mais valor do que as coisas do céu. Se as séries têm nos deixado frio espiritualmente, se a série tem dominado a tua mente, se a série tem dominado o seu coração, será que as séries que nós estamos assistindo não têm refletido a nossa maneira de ser? Não tem às vezes refletido o nosso comportamento? Entenda, tudo nos é lícito, mas não nos convém. Se a série tem roubado você do seu tempo de Deus, se a série tem roubado o seu esfriamento espiritual, se a série tem roubado o seu tempo a sós, então alguma coisa está fora do normal. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Quantos livros da Bíblia você leu em 2025? É o Espírito Santo perguntando para mim, perguntando para você. Se eu e você, nós queremos romper em 2025, e nós continuarmos nessa mesma pegada com séries, será que nós vamos avançar? Será que nós vamos romper? Será que nós vamos crescer espiritualmente falando? Romper espiritualmente falando? É tempo de rompimento, é tempo de crescimento. É o Espírito Santo, eu quero que você entenda que não é o pastor que está cobrando algo, é o Espírito Santo que está nos cobrando algo para saber se realmente nós queremos rompimento. Se verdadeiro nós queremos algo mais dos céus. Nós temos orado a sexta-feira e todas as vezes você é nos convidado a estar aqui, tá? Todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, nós estamos aqui orando, clamando ao Senhor, porque nós queremos romper e queremos declarar salvação para a tua casa, salvação para a tua família, e você vai romper em todas as áreas. Então é tempo de nós nos autoavaliar. O que tem roubado você de Deus? Será que a primeira chave que tem nos impedido de roubar são as séries? São a Netflix? É televisão? É filme? São jogos? Eu falo por mim mesmo também. Passamos várias fases de jogos, mas não conseguimos terminar um livro da Bíblia para ler. Um livro da Bíblia não conseguimos ler em 2025. Como vamos ter profundidade se não temos comprometimento com a palavra? Segunda chave que o Espírito Santo nos cobra nesta noite: usar as suas redes sociais por várias horas. É lícito? Sim. Não tem nada de mais usar as suas redes sociais. Usar Instagram, Facebook, Twitter.
Não tem nada demais. Hoje não tem mais do Twitter mais hoje, né? Não tem nada demais. Hoje é o X, né? Não tem nada demais. É lícito sim, mas não convém. Como não convém? Se você acorda e já entra nas suas redes sociais antes de orar. Não convém se você está mais preocupado nas curtidas que você recebeu nas postagens do que a vontade de Deus. Não convém se você fica preso à comparação com a grama do vizinho e não cuida da sua. Não convém que quem que está controlando quem? É suas redes sociais que estão controlando você ou é você que tem controlado as suas redes sociais? Tudo é lícito. Paulo já advertia as igrejas de Coríntio. Nesta noite, Paulo está nos advertindo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É ano de rompimento. Eu quero que você rompe no nome de Jesus e nós vamos romper. Terceira chave: beber socialmente. É lícito. A Bíblia não proíbe bebida moderadamente. Não proíbe, em nenhum lugar você pode procurar, está proibido, não proíbe. Mas nos convém beber? Será que nos convém beber se o Senhor já te libertou desse vício? E se você querer tentar beber socialmente, não existe beber socialmente. É uma porta que você está abrindo para o pecado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 21. Bom é não comer carne, e nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraquece. Ei, se o Senhor já te libertou, eu tinha o costume de beber, não bebia muito, mas gostava de beber. Mas depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu coloquei álcool na minha boca. Eu ganhei um vinho, uma cesta de Natal e ganhei um vinho. Aí eu falei, gata, eu vou dar de presente para alguém. Aí a gata me lembrou uma coisa que aconteceu conosco, quando eu peguei, de vez eu eliminar aquele vinho, eu queria dar de presente para alguém e causou a maior discórdia, a maior briga. O que eu fiz então? Eu não dei para ninguém, eu descartei. Porque se não é bem para mim, não é bem para o meu irmão. E se vai escandalizar o meu irmão, então é melhor que eu não fui chamado para ser pedra de tropeço. Ela me trouxe bem para a memória. E foi de imediatamente, eu peguei, joguei fora. Por quê? Não me convém. Eu não quero que o meu irmão também se tropece. Entenda, é um gatilho para você voltar ao vício. Pode te levar a pecar, pode você perder o controle. Se é risco de queda, é melhor fugir. É sabedoria, fugir do pecado é sabedoria. E quando as pessoas estão aprisionadas no álcool, o Senhor já libertou, mas deu um passo, vou beber só socialmente, e voltou a ser escravo da bebida. Não consegue ficar um dia sequer sem beber. Ei, no nome de Jesus, é lícito, mas não nos convém. Cuidado, o Senhor não te chamou para você ser pedra de tropeço. O Senhor te chamou para você ser testemunho vivo do Senhor, ser discípulo de Cristo. Quarta chave que eu quero dizer para você nesta noite: frequentar ambientes seculares, festa, shows, eventos. É lícito? Sim, não tem nada demais. Tecnicamente, dependendo do local, não tem nada demais. Não tem nada demais. Mas a pergunta que eu quero dizer para você, para que você possa se autoavaliar, como foi no seu ano de 2025, nessas chaves que eu estou dando aqui, para que em 2026 não possa se repetir. Não estou te proibindo de nada, só quero que você se autoavalie se não está em excesso. Tecnicamente é sim lícito, mas não convém. Não convém se vai contra o testemunho cristão. Não convém se o lugar que você está indo te expõe a tentações. Não convém se te afasta da comunhão com os santos. Não convém se a presença, se ali não é para glorificar a Deus, mas sim para fortalecer a sua carne. É pergunta que você precisa fazer quando você for querer ir em show, quando você for querer ir em lugares seculares, quando você sabe que Deus não está mais ali. Você precisa se autoavaliar, se eu vou estar ali, vai ser para glorificar a Deus ou vai ser para exaltar a minha carne? Temos que sempre nos autoavaliar. Não é, tudo nos é lícito, mas não convém.
Será que o lugar onde eu estou indo para glorificar a Deus? Ou estou indo para fortalecer a minha carne? Temos sempre que nos autoavaliar. Entenda, Paulo dizia, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Quinta chave que eu quero trazer para você nesta noite. Obrigado, meu lindo. Obrigado, pastor. A garganta já estava ficando seca. Quinta chave, relacionamento não cristão. É lícito, mas não convém. Não convém buscar namoro, casamento com alguém que não compartilha a mesma fé que você. Não queira pagar o preço. Não queira, às vezes você vai querer pagar o preço e querer namorar e quem não exerce a mesma fé com você. É mais perigoso ela te arrancar da presença de Deus ou te esfriar. Você não vai buscar mais Deus como buscava antes, você vai se esfriando. E vai virar uma rotina, uma rotina religiosa, de estar na igreja por estar, de estar no culto quando quer e quando pode. Cuidado, a Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14, não vos prendei com jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem justiça com a injustiça, e aqui a comunhão tem a luz com as trevas. Isso é para os meninos que ainda estão solteiros, cuidado. Não queira namorar quem não exerce a mesma fé que você. Não queira se envolver quem não exerce a mesma fé que você. Não queira pagar o preço. O preço é árduo se você quiser pagar. E se você não estiver preparado para pagar esse preço, você vai se desviar, você vai sair do propósito, você vai deixar as coisas de lado, você não vai ser mais uma brasa queimando, mas vai ser apenas um carvãozinho. E o Senhor nos chama eu e você para ser brasa viva. Não queira pagar o preço, igreja do Senhor. Se você tem a opção de escolha, você não escolhe aonde você nasce, o pai e a mãe que você nasce, você não escolhe. Mas para namorar, para casar, você tem a opção de escolha. Para que pagar o preço se alguém não compactua a mesma fé que você? Para que querer pagar o preço? Para que viver um relacionamento pesado se a pessoa não paga a mesma fé que você? Tudo nos é lícito, mas não convém. Eu não estou te proibindo de nada, entenda aqui, por favor, mas eu quero que você entenda na palavra de Deus. Há liberdade para amar, mas a liberdade para amar não anula mandamento de santidade. Há liberdade para amar, mas ela não anula o mandamento da santidade. Aleluia! Sexto tópico que eu quero dizer aqui nessa noite: comer o que você quiser. Como é bom comer, né? Tudo é lícito, mas não convém. Você está afetando a sua saúde. Você sabe que vai fazer mal para a sua saúde. Se às vezes você come por causa, nem está com fome, mas às vezes é por glutonaria. E está doido, e às vezes você come, porque às vezes a pessoa fica tão abalada emocionalmente, e a coisa de fuga dela é comer. A comida se torna uma fuga. Então entenda, no nome de Jesus, tudo nos é lícito, mas não nos convém. Será que não está impedindo o seu corpo de servir melhor a Deus? Será que não está impedindo? Às vezes nós comemos, ficamos atomados, às vezes aquela fadiga nos impede de servirmos melhor a Deus com o nosso corpo. Entenda, o teu corpo é templo e não lixeira. Então nós temos que ver o que, por embora muitas coisas são boas para comer, mas será que nos convém? Será que nos convém? Será que vai fazer bem para a saúde? Ainda mais nós que já passou depois dos 50. Temos que nos preocupar com aquilo que nós vamos comermos. Se você quer viver longos anos nessa terra, cuida do teu corpo. Que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo de Deus. Sétima chave que eu quero falar com você nessa noite: brincadeiras, piadas, zoeiras, sarcasmos e memes. O Deus é um Deus de humor. O bom humor é de Deus. Deus tem o dom do bom humor. É um dom de Deus. Mas será que é lícito? Não nos convém se você vai brincar com alguém, vai ferir. Não nos convém se essa brincadeira é de duplo sentido ou se é uma blasfêmia contra Deus.
Não nos convém se a brincadeira ou se a piada vai desviar a atenção do que é puro, do que é edificante. Entenda no nome de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que está cheio o seu coração. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim: raça de víboras. É Jesus falando. Como podes, vai dizer boas coisas sendo mal? Podes alguma abundância no coração disso? O coração fala o que a boca. O coração está cheio o que a boca fala. Do que está cheio o seu coração. No nome de Jesus, que em 2026 nosso coração possa estar cheio de falar de Deus, falar das coisas de Deus, falar do quanto que Deus está sendo bom para você. Que em 2026 o Senhor desperta em nós o dom de evangelista. Oitava chave. Eu quero dividir com você que é muito polêmica, mas muitos têm a vida amarrada, a vida travada, porque não conseguem se libertar disso. Porque o ouvido é uma janela da alma, mas não consegue se libertar e fica escravo das coisas deste mundo. Oitava chave: ouvir música seculares. Tecnicamente é bom, tecnicamente satisfaz o ego, tecnicamente parece ser bom, mas não nos convém. Se a letra exalta sensualidade, se a letra exalta ego, se a letra exalta traições, se a letra exalta orgulho, de que aproveito tem ouvir essas porcarias? De que aproveito tem? Outra coisa também, depois que me converti, deixei de ouvir as músicas mundanas, músicas seculares. Que aproveito tem eu ficar ouvindo essas músicas? Às vezes eu vou brincar com a gata, vou trazer algumas músicas que nós ouvimos muito no nosso namoro, né, de amor, ela já me dá uma bem no rim, assim, ó. Não faz parte mais da minha vida. Que proveito tem? Desvia o seu pensamento das coisas do alto. Entenda isso, as músicas seculares desviam o seu pensamento das coisas que são do alto. E se nós queremos ter uma metanoia, mudança de mente, como nós vamos ficar aprisionados nas coisas desta terra, nas músicas seculares? Apaga a sua sensibilidade espiritual. As músicas seculares apagam a sua sensibilidade de ouvir a Deus. Cuidado, música que se alimenta a alma, mas você está alimentando o espírito ou a carne? O que nós estamos ouvindo nas músicas seculares é para alimentar a nossa alma ou vai alimentar a nossa carne? Vai alimentar o nosso espírito ou vai alimentar a nossa carne? Será que vale a pena continuar ouvindo músicas seculares? Será que vale a pena? É tempo, ano de rompimento, igrejas. É apenas uma autoavaliação, não estou te proibindo nada, mas eu quero que você se autoavalie, se vale a pena. Nono ponto: trabalhar e estudar excessivamente. Trabalhar e estudar excessivamente. Trabalhar e estudo são bênçãos de Deus. É bênçãos de Deus. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que se dedicar ao estudo, temos que se dedicar ao trabalho, temos que se dedicar sim, querer buscar uma forma de ter outra renda extra. É lícito, mas não nos convém. Se o trabalho tem roubado você de orar, não nos convém. Se o trabalho, se o estudo tem roubado você de cultuar ao Senhor na igreja, não nos convém. Se você vive ocupado demais para orar, se você vive ocupado demais com os estudos, com os trabalhos, para ir à igreja. Às vezes nós justificamos sua ausência espiritual com a falta de tempo. Estou sem tempo. Não tem como questionar a falta de tempo. Se Deus é o dono do tempo, você está com falta de prioridade. Porque quando o céu é prioridade, não é trabalho, não é estudo que vai roubar você de Deus. Justificar a sua ausência espiritual com falta de tempo. Talvez você está construindo para si uma torre de Babel, com a sua aparência e com seus esforços. Lembra quando o pessoal estava construindo a torre de Babel? Está lá em Gênesis. Eles queriam construir a torre de Babel porque eles queriam chegar até Deus.
E Deus fez o quê? Confundiu as línguas e a torre de Babel caiu. Por favor, não construa uma torre de Babel por causa dos seus estudos, por causa dos seus trabalhos, por causa das suas rendas extras. É lícito, mas não nos convém se tem roubado você de Deus. Não nos convém, do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então que você possa se autoavaliar, se autoavalie. Se o nosso trabalho, se os nossos estudos não têm roubado nós de Deus. Não estou dizendo para você deixar de trabalhar, não estou dizendo para você deixar de estudar. Só estou te dizendo, se não tem roubado você daquilo que o céu tem para ti. Deve trabalhar, deve estudar, mas tudo com moderação. Que não roube o seu tempo de Deus. 10ª chave que eu falo com você aqui nesta noite: praticar esporte ou cuidar da estética corporal. É lícito praticar esporte. E devemos praticar esporte. É saudável. É lícito fazer uma academia para cuidar da saúde. É saudável. Não estou te proibindo nada. Mas a minha pergunta é: convém? Se o seu corpo virou um ídolo? Convém? Se o esporte, se o futebol, ou basquete, ou vôlei, virou algo que você não consegue ficar sem. Você às vezes dá prioridade ao futebol, ao basquete, ao vôlei, em vez de estar na casa do Senhor. Em vez de prestar culto ao Senhor, em vez de fazer algo para a obra do Senhor. Talvez eu não digo nem estar na casa do Senhor, talvez fazendo uma visita. Ou cuidando de uma casa de célula, uma casa de paz, ou cuidando de alguém que talvez você sabe que está passando por um momento difícil. Será que não vale a pena trocar o futebol, trocar o esporte para estar lá fazendo uma visita e orar por esta família? Entenda, tudo é lícito, mas será que nos convém? Se o seu corpo virou um ídolo, postam fotos, às vezes está lá todo bombadão, todo saradão, todo se idolatrando o seu corpo, mas espiritualmente está podre por dentro. Espiritualmente está distante da vontade do Senhor. Não estou condenando, eu só quero que você traga para a tua memória. Será que o esporte, a academia, não virou um Deus para você? Será que o teu corpo não virou um Deus para você? Será que não virou um ídolo? Seu foco está na aparência e não na presença de Deus. Está mais tempo na academia do que na intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ei, a palavra de Deus diz lá em Timóteo, a Bíblia nos adverte. Timóteo, capítulo 4, versos 8. Quem está com a Bíblia, abra comigo. Para que você não venha ser das minhas palavras, mas venha ser a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 8. Diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente que há de vir. O que Tiago está dizendo aqui? O que Timóteo está dizendo aqui? Timóteo está dizendo aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Significa que, embora o exercício físico tenha algum benefício para o corpo, e é necessário fazer exercício físico, ainda mais nós que passou depois dos 50. Ainda bem que falta pouco ainda para chegar nos 50, né? É valioso fazer exercício físico, mas não pode roubar o exercício físico do seu tempo com Deus. Os exercícios da academia não pode roubar o propósito que o céu tem com você. E Timóteo que nos orienta, que é a piedade. O que é que ele está falando aqui da piedade? A piedade é a devoção a Deus, é a vida espiritual. É muito mais valiosa, pois traz benefício para esta vida e para a vida futura, prometendo bênçãos eternas, enquanto o exercício físico traz apenas benefícios temporários. Este versículo, ele não valoriza o cuidado, ele não está desvalorizando o cuidado com o corpo, não é isso. Mas ele está priorizando o desenvolvimento espiritual, mostrando a verdadeira riqueza e promessa. Estão em nosso relacionamento com Deus. E é lícito cuidar, deve cuidar do corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e eu quero ficar um velho saudável, no nome de Jesus. Então já estou me autopoliciando, só está faltando coragem para começar a fazer caminhada, mas eu necessito, mas isso não pode roubar o que Deus tem para comigo. Cuida do corpo, e é dever nosso cuidar do corpo, mas o corpo não pode ser
o seu templo, a sua idolatria, ele é templo do Espírito Santo de Deus. É lícito, mas não nos convém se tem roubado você de Deus. 11ª chave. Às vezes nós temos aquele hábito. Eu sou assim mesmo. Falar tudo que pensa. Aquela sinceridade sem filtro. 11ª chave. Falar tudo que pensa. Uma sinceridade sem filtro. É lícito? Sim. A sinceridade é importante, mas não nos convém se a verdade fere, se a verdade humilha, ou se tem destruído alguém. Talvez você use assim, sou sincerona, sou sincero, com desculpa de ser grosso. Às vezes a falta de sabedoria e amor nas palavras, falta sabedoria e amor pelas palavras. Às vezes, mesmo que às vezes tem vontade de falar, há tempo determinado para tudo. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor. E continua lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5. A língua pode incendiar uma floresta. Então, cuidado com as palavras. Cuidado em querer bater quem já está totalmente machucado. Cuidado, às vezes um abraço, às vezes um beijo. É muito mais saudável do que você querer falar. Talvez pessoas, mesmo que dá vontade de falar umas verdades, mas nem todo mundo está pronto para ouvir verdade. Há tempo certo, há tempo propício que Deus vai prover para você, para no momento certo você falar. Então, às vezes nós temos que ter sabedoria, nos ter autocontrole de saber o momento certo de falar. Entenda uma coisa, o silêncio também é sabedoria. O silêncio também é uma palavra, uma resposta. Às vezes, quando eu chateio a gata, ela não fala nada, só fica em silêncio. Aquilo dói mais do que 1000 palavras. Porque eu falei, pisei na bola. O silêncio também é palavras. E para completar aqui, a 12ª, isso é algo que eu quero que você se autoavalie, tá? Por favor, não estou jogando direta com ninguém, não estou dando indireta para ninguém, é uma avaliação que o Espírito Santo fez comigo. Eu estava aqui nesta madrugada preparando, nas 10, 11 horas da noite, preparando esta mensagem. Então que você possa entender no teu espírito se realmente uma dessas chaves tem roubado você de Deus. 12ª chave para nós concluirmos: viajar, passear, descansar nos fins de semanas. É lícito? Lógico que é. Tudo é lícito. Deus nos deu permissão de descanso. Deus valoriza o descanso. Devemos descansar. Mas nos convém se você troca sistematicamente o culto ou a comunhão por lazer? Será que nos convém usar os domingos apenas para si, para o seu descanso, para suas obrigações e não para o Senhor? Temos tempo com o domingo para tudo. Dedicamos para fazer tudo no domingo, mas não queremos de pôr a mão no arado. Deixamos de colocar a mão no arado, mas não deixamos de colocar a mão nas coisas deste mundo. Às vezes a gente foge da responsabilidade espiritual com desculpas. Eu mereço descansar. Eu mereço viajar. Eu mereço passear. Eu mereço, trabalho tanto. Trabalho de segunda a sexta, sábado cuido da casa, domingo eu mereço. E a obra do Senhor? E o dom que Deus te deu? E o talento que Deus te deu? Vai fazer como aquele servo, pegar e guardar e enterrar, de vez multiplicar? Entenda uma coisa, igreja. Exemplo vale mais que 1000 palavras. Os nossos filhos vê a nossa intensidade com a obra do Senhor. A nossa intensidade com os dons que Deus nos deu. Então, se você tem enterrado talentos, os seus filhos também vão usar isso para enterrar os deles também. Então, cuidado, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Descansar, todo mundo merece descansar. E devemos descansar, é bíblico. Mas será que nós não estamos descansando demais? Será que nós não estamos fugindo demais? Avalie
a si próprio. Pois a Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, versículo 33, eu quero ler com você. Isso aqui eu acho que o crente já sabe de cor. Mateus 6, 33. Diz assim, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 6, 33. Diz assim, glória a Deus. Mateus 6, 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como foi a nossa busca em 2025? Se você quer profundidade, Deus nos chama para rompimento neste ano. No nome de... Avalie estas chaves. Avalie se uma dessas chaves não tem roubado você de Deus. O que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite, para mim, para você. Será que eu e você, nós estamos livres? Será que eu e você, nós somos realmente livres? Se você quer romper em 2026, reflita comigo agora. Se autoavalie comigo agora. Você já percebeu que muitas vezes, eu e você dizemos, posso. Eu posso, quando na verdade estamos presos. Presos ao que nos domina. Por exemplo, às vezes não conseguimos ficar um dia sem assistir série. Às vezes não conseguimos ficar um dia sem ir na academia. Às vezes não conseguimos ficar... Aqui, todo mundo dessas chaves que eu falei. Pessoas presos no que alimenta a carne. Presos nos que esfria o espírito. Às vezes não conseguimos ficar um dia sem jogar, né, Nicolas? Também preciso me policiar. Cada pastor que me ensinou o joguinho. Da brincadeira, viu? Às vezes nós conseguimos ficar um dia sem jogar aquela gana, aquele desejo. Eu preciso passar essa fase, eu vou perder o prêmio. E ficamos presos. Presos naquilo que todo mundo faz. A liberdade em Cristo não é libertinagem. Não é viver no limite do que é permitido. É viver no centro da vontade de Deus, no propósito de santidade, onde há paz. Reflita. Paulo não está dizendo que você pode tudo. Não. Ele está nos alertando. Nem tudo nos convém. Nem tudo edifica. Nem tudo glorifica. Paulo não estava dizendo que você pode tudo. Ele está nos alertando. Nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo glorifica. Então, antes de perguntar, tem problema de eu fazer isso? Pergunta isso. Vai me aproximar de Jesus? Isto vai edificar alguém? Isto vai glorificar a Deus? Faça essas perguntas. Se autoavalie. Tem problema de eu fazer isso? Isso vai me aproximar de Jesus? Isso vai edificar alguém? Isso vai escandalizar a obra do Senhor? Isso vai glorificar a Deus? Entenda, liberdade cristã não é fazer tudo o que eu quero e nem viver sem regras. Liberdade cristã não é fazer tudo o que eu quero e nem viver sem regras. Liberdade cristã é ser livre para obedecer com alegria. É ter a alegria de ficar meses, dias, semanas sem fazer algo que a tua carne gosta, para se ficar próximo do Senhor. É dizer não ao pecado, porque já fui liberto dele. Portanto, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façai qualquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Eu termino dizendo, o filtro é claro. Para o rompimento, isso glorifica a Deus ou vai satisfazer a minha carne? Que em 2026, eu poderia falar de mais chaves, mas eu separei estas 12, para que nós no alto nos avaliamos. O Senhor chama a igreja para rompimento. E uma igreja em rompimento, ela obedece
os céus e não as suas vontades, o seu querer. Então, volto a te dizer, livre para obedecer com alegria, é dizer não ao pecado, porque já fui liberto dele. Grava isso no seu coração. Liberdade cristã não é fazer tudo o que eu quero e nem viver sem regras. É ser livre para obedecer com alegria. É dizer não ao pecado. Glória a Deus. Um dia eu vou, porque já fui liberto dele. Um dia nós vamos, né, gata? Tem medo de andar de avião? Até lá você vai perder o medo. Vamos para aquelas dunas de areia branca lá, é um sonho. Nós deixa os irmãos pregando aqui, nós vai curtir a viajar. É bom descansar. Mas não vou abandonar a fé. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Traga o filtro para o rompimento. Vai glorificar a Deus ou vai satisfazer a carne? Você traga para sua memória. Feche seus olhos. Como foi o que passou em 2025? Como foi o seu comportamento em assistir séries? Como foi o seu comportamento em usar as redes sociais por horas? Como foi? Será? Eu espero que não. No nome de Jesus, você não bebeu socialmente, porque você é convertido e se libertou disso. Como foi seu frequentamento de ambientes seculares, festas, shows, eventos? Como foi o seu relacionamento com os não cristãos? Como foi o que você comeu em 2025? Como foi as suas brincadeiras nas rodinhas, as piadas, zoeiros, sarcasmos, memes? Como foi as músicas seculares que talvez você tenha ouvido? Espero que não. Como foi o excesso de trabalho, o excesso de estudo? Será que algumas vezes roubou o seu tempo de estar com Deus ou de fazer a obra de Deus? Como foi a sua prática de esporte, o seu cuidado com a estética corporal? Como foi? Você falou tudo o que pensa? Ou você acabou machucando mais as pessoas ao falar tudo o que pensa? Como foi? Viajou demais? Passeou bastante? Descansou bastante? Seus finais de semana? E parou com aquilo que o Senhor tem para você? Como foi? 2026 é ano de rompimento. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós é coisas grandes. Como eu dizia na virada do ano, precisamos parar de limitar Deus. Não limita o que Deus quer fazer com você. Se entrega para Ele totalmente. Eu imagino aqui, podem abrir seus olhos. Eu vejo aqui, esses dias eu estava vendo uma pombinha ali, agora não tem mais, tem um gatinho aqui agora, o gatinho nos herdou aqui, nos adotou, e com isso ele tirou todas as pombinhas daqui. As pombinhas nem faz mais linho ali. Eu estava vendo uma pombinha, e ali o Espírito Santo foi muito forte no meu coração, e a pombinha estava com seu filhotinho, o filhotinho já estava grandinho, e eu vi a pombinha empurrando o seu filhotinho do ninho. Por quê? A pombinha queria que os filhotinhos voassem. A pombinha queria que o filhotinho rompesse. Assim somos nós. Deus às vezes nos empurra para nós rompermos. Empurra das nossas vontades, dos nossos desejos, para prevalecer a vontade dele. Que nesse ano 2026 não tenha medo de se entregar aos braços do Pai.